Todo mundo sabe que a Champions League é uma das maiores competições de futebol do planeta. E vocês sabem também que tem as equipes do alto escalão, que são as mais conhecidas, e temos também as equipes do segundo e terceiro escalão ali, que figuram ali mais na fase de grupos, até mesmo sem nem se classificar para a fase de grupos. Mas você sabia que uma dessas equipes, que costuma figurar até bastante, né, na fase de grupos aí da Champions League, já foi semifinalista da Liga dos Campeões e conseguiu derrotar o até então campeão Real Madrid? Vocês vão saber um pouco mais dessa história agora, quando eu vou falar do Dinamo de Kiev da temporada 98-99. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cassi Leite, estou vindo com mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje, né, não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui, né, porque o suporte do microfone está atrapalhando. Esse aqui é o time do Dinamo de Kiev da temporada 98-99. Tem um jogador aqui, esse aqui vocês não vão conseguir enxergar direito, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho. Ele é nada mais, nada menos do que Andriy Shevchenko. Vocês vão descobrir aí por que eu vou falar dele nesse vídeo. Obviamente não é por conta do Dinamo de Kiev, né? Mas vocês vão descobrir um pouco mais. O Dinamo de Kiev chegou às semifinais da UEFA Champions League de 98-99, fazendo uma campanha até consideravelmente boa, né? Apesar do primeiro turno, né, digamos assim, da primeira fase, com extrema dificuldade, né, sem conseguir obter suas vitórias, mas conseguiu eliminar um poderoso Real Madrid, que até então era o campeão da temporada anterior, né, da Liga dos Campeões, e chegou nas semifinais sendo derrotado pela equipe do Bayern de Munique. Vocês vão ver um pouco mais aí à frente, vou tentar explicar com um pouco mais de detalhes aí sobre a participação do Dinamo de Kiev nessa Liga dos Campeões, que até então foi a melhor temporada de um time ucraniano, né, na Champions League, e consequentemente, né, a melhor participação do Dinamo de Kiev em uma edição de Liga dos Campeões, né? O Dinamo que todo mundo conhece como aquela equipe que participa ali da fase de grupos, né, quase nunca consegue passar para as oitavas de final. Esse Dinamo em específico conseguiu chegar aí a uma histórica semifinal de Liga dos Campeões e por pouco não conseguiu a vaga, né, para a final, para poder enfrentar na ocasião o Manchester United. Então vamos ver um pouquinho aí do contexto histórico aí em que estava o Dinamo de Kiev. Bom, o Dinamo de Kiev, né, ele conquistou o direito de jogar a Champions League. Na verdade foi parar nos playoffs por ter sido campeão ucraniano, né, na temporada 97-98. Lembrando que o campeonato ucraniano, o maior vencedor até então é o próprio Dinamo de Kiev. E no primeiro jogo dos playoffs, né, o time do Dinamo enfrentou a equipe do Barrytown, do país de Gales, e simplesmente no agregado fez um placar de 10-1, placar agregado, sendo que na primeira partida foram impiedosos 8-0 em cima da pobre equipe aí do país de Gales, né? Na segunda partida aí foi apenas 2-1, né, e conseguiu a classificação aí para a segunda fase aí de playoffs, né, que viria a ser a última fase antes da fase de grupos. Já na segunda fase foi um pouco mais complicado, né? Enfrentou a equipe do Sparta Praga, né, da República Tcheca, e foram dois jogos com vitórias de 1-0 para os visitantes, né? Primeira partida o Dinamo perdeu em casa por 1-0 e na segunda partida o Dinamo venceu por 1-0, conseguiu levar a disputa para a prorrogação e consequentemente para a disputa de pênaltis, ao qual o Dinamo venceu, né, na ocasião, e se classificou para a fase de grupos da UEFA Champions League. Bom, já na fase de grupos, o Dinamo de Kiev entrou no grupo E, onde estavam junto com ele o Arsenal da Inglaterra, o Panathinaikos da Grécia e o Racing Lens da França. Nessa época aí eram apenas 6 grupos, não são 8 grupos como atualmente, e o formato era um pouco mais diferente aí do que é o formato atual, né, para poder determinar quem iria para as quartas de final da UEFA Champions League. Na estreia da competição, o time do Dinamo enfrentou a equipe do Panathinaikos da Grécia e perdeu pelo placar de 2-1, estreou mal. E nas duas rodadas seguintes, né, foram 2 empates em 1-1 contra Arsenal e contra o Lens da França. E até então, né, o time do Dinamo estava ali na lanterna do campeonato ali e não tinha perspectivas até então de que se classificasse, né, para a próxima fase, né, que seria as quartas de final. Mas aí com uma arrancada bem interessante, né, uma arrancada histórica, digamos assim, o time do Dinamo conseguiu 3 vitórias consecutivas e alcançou a liderança do grupo, chegando ali na fase das quartas de final da UEFA Champions League. Bem, aí chegaram as quartas de final da Liga dos Campeões. E o adversário era ninguém menos que o Real Madrid. O Real Madrid, detentor do título da temporada passada,
Olha só o elenco que o Real Madrid tinha na época. Roberto Carlos, Fernando Hierro, Fernando Redondo, Carembé, Seedorf, Morientes, Zucker, o até então ídolo Raul Gonzalez, e tinha também um jovem ali de 18 anos, camaronês, chamado Samuel Eto'o. Ora, a partida de ida foi disputada no estádio do Santiago Bernabéu, né? E a equipe do Dínamo até saiu na frente, pra vocês terem ideia, né? Como que o Dínamo estava bem nessa segunda metade aí da Liga dos Campeões em diante. E quem fez o gol foi simplesmente Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko, né, já vinha sendo destaque, né, da equipe do Dínamo há algumas temporadas, né? Ele estava na sua quinta temporada à época na equipe ucraniana, já tinha sido artilheiro, né, da Liga Ucraniana também, e estava em busca ali da artilharia também da Liga dos Campeões. E ele conseguiu fazer vários gols ali, principalmente nessa fase final aí, dessa segunda metade aí da fase de grupos até as semifinais. O Shevchenko foi se não o principal jogador, né, da equipe do Dínamo, que fez com que chegasse até essa semifinal. Só que o jogo contra o Real Madrid lá no Bernabéu terminou empatado em 1-1, porque o Mihajlovic fez o gol de empate logo depois ali do Shevchenko também, e a partida de ida terminou em 1-1, né, tendo que ser decidida lá na Ucrânia. E aí na Ucrânia, meus amigos, Shevchenko desencantou para o mundo nesse jogo. Fez 2 gols na partida e então o Dinamo de Kiev eliminava de forma gigantesca nada mais nada menos que o Real Madrid. O atual campeão da Liga dos Campeões caía para o até então pequeno Dinamo de Kiev, mas que já tinha um grande elenco no quesito raça, porque eles buscaram esse objetivo e alcançaram então a semifinal para poder enfrentar mais um gigante, que foi o Bayern de Munique. Bom, já chegando aí na semifinal, né, a equipe do Dinamo foi enfrentar o Bayern de Munique, né, que até então estava uma equipe muito forte também, uma base muito sólida ali, com vários jogadores ali da seleção da Alemanha. E o primeiro jogo terminou empatado em 3-3. Para vocês terem ideia, o Dinamo de Kiev estava vencendo até os 44 do segundo tempo. E aí o time do Bayern de Munique fez o gol de empate, né, e levou a decisão mesmo real para o segundo jogo. E aí no segundo jogo, infelizmente não teve jeito, o Bayern de Munique venceu pelo placar de 1-0, né? E enfim, acabou ali com o sonho de uma possível final da equipe ucraniana, né, que seria inédito tanto para o Dinamo quanto para o futebol ucraniano, né? Mas que isso serviu de vitrine para o mundo, pois o mundo foi apresentado a Andriy Shevchenko. Após essa temporada, o Shevchenko ele foi transferido para a equipe do Milan, e aí todo mundo já conhece a história. O Shevchenko é um dos maiores ídolos ali da equipe milanesa, conquistou vários títulos, apesar de que tem uma marca bem dolorida também, que ele que perdeu o pênalti na decisão da Liga dos Campeões de 2005 contra o Liverpool. Mas isso não apaga o brilho que ele tem, né, toda a história que ele tem construída no time do Milan. Depois do Milan ele já foi para o Chelsea, do Chelsea ele retornou para a equipe do Milan também, passou umas temporadas, voltou para o Dinamo de Kiev, participou da Eurocopa de 2012, né, que foi sediada na Ucrânia também, na Ucrânia e Polônia. E inclusive o Shevchenko fez 2 gols, foram os únicos 2 gols que ele fez na Eurocopa, até então a única participação da Ucrânia em uma edição de Eurocopa, por ela ser o país sede, e foi em cima da Suécia, de um outro craque, né, do Ibrahimovic, que jogou também no Milan, jogou também no Barcelona, o Barcelona ao qual o Shevchenko enfrentou na temporada 97, né, e fez aquele arraso todo de 4-0, enfim. Nada vai apagar o brilho, né, do Andriy Shevchenko, tanto no Dinamo, quanto na seleção ucraniana, quanto no time do Milan. Bom, aí no final da história todo mundo sabe, né, o Manchester United foi campeão daquela edição da Liga dos Campeões, né, em cima do Bayern de Munique, com aquela virada espetacular, né, já nos acréscimos aí do segundo tempo. O Shevchenko foi artilheiro junto com o Dwight Yorke do Manchester United, com 8 gols naquela competição. E depois desse feito histórico aí da equipe do Dinamo, né, nunca mais a equipe conseguiu repetir o feito, né? Sempre ficava ali fazendo temporadas de irregulares para ruins. Passou mais de 15 anos, né, para poder conseguir avançar até a fase final, no caso as oitavas de final ali da Champions League, mas nunca conseguiu repetir o feito daquela temporada 98-99, né, que é uma temporada histórica para a equipe de Kiev e histórica também no futebol ucraniano.
Bem, como eu estava falando antes também um pouco sobre o Andrei Shevchenko, muitas pessoas não devem saber, mas em 2004 o Shevchenko ele foi o melhor jogador, né, pela France Football, né? Ele tem um Ballon d'Or em 2004, onde ele desbancou jogadores nada mais nada menos como Deco, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, né? Ele conquistou esse Ballon d'Or de 2004 da France Football. E ele, pra mim, é um dos melhores jogadores do futebol mundial, sem dúvida nenhuma, né? Pelo que ele fez, pelo que ele representou para uma seleção até então fraquíssima, né? Seleção ucraniana, tanto que nunca conseguiu disputar uma outra edição de Eurocopa, a não ser por meio da de 2012, a qual ela foi país sede. Disputou uma Copa do Mundo também, a única Copa do Mundo que foi em 2006. E na Copa do Mundo de 2006 também marcou 2 gols, né, para sua seleção. E ele é o símbolo maior, né? Ele atualmente ele é o técnico da seleção ucraniana, né? Ele é o símbolo maior, ele é o maior jogador de todos os tempos do futebol ucraniano, né? Isso aí ninguém pode contestar. Os feitos que Andrei Shevchenko fez e representou para o futebol mundial são feitos assim, podem ser considerados até simples, mas para aquele país, né, para aquela nação, para o próprio Andrei Shevchenko, ele já atingiu o ápice do futebol há muito tempo, né? Todo mundo sabe, todo mundo da qualidade que tinha o Shevchenko, um dos melhores jogadores para mim de todos os tempos. Bem, esse foi um vídeo aí um pouco resumido aí, né, de toda essa história englobando aí essa decisão do Dinamo de Kiev aí, essa grande temporada do Dinamo, esse grande início, né, essa grande aparição do Shevchenko também para o futebol mundial. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sino de notificações também, né, para você ficar em alerta aí. Quando sempre surgir um novo vídeo, né, você vai receber a notificação, você ativa no sininho aí. Vai aparecer no seu telefone, vai aparecer no seu computador, beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!